Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Voltamos com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estamos na lição 3. Nós vamos falar que o despertamento renova o altar. A Bíblia, em 1 Reis 18:30, diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Satanás jamais derrotará o crente que diariamente o altar é renovado. Nós precisamos renovar o nosso altar diante do Senhor diariamente. A leitura bíblica em classe encontra-se em Esdras 3, de 2 a 5 e Esdras 10, 13. Precisamos entender o que caracterizava o verdadeiro despertamento espiritual no tempo de Daniel. O verdadeiro despertamento espiritual ali, profetizado por Jeremias, por Isaías, era o renovo, era o retorno do povo de Israel à palavra de Deus. Era o povo de Israel sair da Babilônia, onde eles estavam ali cativos há 70 anos, pelo rei Nabucodonosor, onde eles eram escravos, e Deus determinou que, findados os 70 anos, eles seriam libertos e reconstruiriam Jerusalém, reconstruiriam o templo para que adorassem o Deus de Israel. E podemos trazer para os nossos dias o despertamento que precisamos de nos voltarmos para a palavra de Deus, de obedecermos a tua palavra e de adorarmos o nosso Deus em espírito e em verdade. Todo despertamento genuíno começa com a restauração do altar. Por isso, os judeus sentiam a necessidade de ter uma restauração genuína do altar para adorar o Senhor. O despertamento conduz o homem ao altar. Entendamos o que o altar significava para o povo judeu. O altar era o lugar onde o povo trazia suas ofertas para os sacerdotes e os sacerdotes apresentavam a oferta a Deus, cada um segundo a sua posse. E ali Deus aceitava ou rejeitava a oferta do povo. E quando a sua oferta era aceita, simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Então, o povo de Israel, durante 70 anos, eles não haviam levantado um altar ao Senhor, porque eles eram escravos, eles estavam cativos na terra de Babilônia. Eles sentiam na sua alma, no seu espírito, o desejo de restaurar o altar perante Deus. Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Até Jesus havia esse ritual do altar, do sacrifício de animais, mas a Bíblia diz assim que Deus, olhando do céu para a terra, olhando para os homens, ele não se agradou mais das ofertas, do cheiro dos carneiros sacrificados. Por isso, ele enviou Jesus, o seu único filho. E a Bíblia fala que Jesus, ele foi o Cordeiro perfeito, o Cordeiro santo que tira o pecado do mundo. Depois que Jesus veio, morreu e ressuscitou, nós não precisamos mais erguer um altar de tijolos e sobre esse altar colocar um animal, colocar fogo sobre ele e sacrificar ao nosso Deus. Porque Jesus cumpriu todo esse ritual. Hoje o que nós precisamos é aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, como nosso Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. É oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo na presença de Deus, através
de Jesus Cristo, o sacrifício perfeito. A Bíblia diz que o véu que separava o Santo dos Santos, onde só os sacerdotes tinham acesso, depois que Jesus ressuscitou, foi rasgado de alto a baixo. E em Cristo, todos nós temos livre acesso ao trono da graça. Temos o perdão dos nossos pecados perdoados em Cristo Jesus. Querida igreja, tomemos posse dessa palavra, tomamos posse dessa verdade, que venhamos viver o verdadeiro evangelho, viver a verdadeira vida que Deus tem para nós. Porque logo após, em Romanos 12:2, quando no versículo 1, Deus pede que nós nos apresentemos a Ele como um sacrifício vivo. Ele fala que para nós experimentarmos a sua agradável e perfeita vontade, nós precisamos ter as nossas mentes renovadas pela sua palavra, pelo conhecimento da sua palavra. E hoje, assim como nos tempos de Daniel, o povo foi despertado para um despertamento espiritual, para um avivamento espiritual. Nós, nos nossos dias, também estamos sendo despertados para um avivamento, para um despertamento espiritual. E como eu já disse nas lições anteriores, o despertamento espiritual é o nosso retorno para a palavra de Deus, para o conhecimento de Deus, para colocar a sua palavra em prática. Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Toda a Trindade atuou ali na morte de Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam presentes na obra redentora da cruz. O Espírito Santo, que é o Senhor da história, ele continua presente no nosso meio. Ele estava presente na crucificação. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele nos prometeu que não nos deixaria órfãos, mas que voltaria outra vez e estaria conosco todos os dias. Não precisamos nos sentir só. Temos a presença de Jesus, temos a presença do Espírito Santo para nos confortar nesta caminhada árdua, mas gloriosa. Antes da criação do mundo, Deus já havia planejado o sacrifício de Jesus na cruz. E ele participou ativamente do sacrifício de Jesus. Ele não abandonou Jesus. Ele esteve com Jesus em todo o tempo. Cristo, ele padeceu no madeiro. Ele se fez pecado por nós, para que os nossos pecados fossem perdoados e nós fôssemos restituídos a Deus. A Bíblia diz que assim como a morte entrou no mundo através de Adão, a vida entrou no mundo através de Cristo. Em Jesus, nós não precisamos mais carregar o peso do pecado, o peso da morte, da culpa. Em Jesus somos livres para vivermos uma vida abundante. E a vida abundante que Jesus tem para nós é uma vida com fartura, é uma vida com sobra em todas as áreas da nossa vida. Uma vida de alegria, uma vida de paz, de amor, de prosperidade. Uma vida de alegria, de paz no Espírito Santo. Que nós nos voltemos ao Senhor, que nós venhamos renovar a nossa mente pelo conhecimento da palavra de Deus, que nós venhamos reivindicar tudo aquilo que Satanás roubou de nós, porque ele é mentiroso, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. E a Bíblia diz que Jesus, ele cravou na cruz toda cédula que nos era contrária.
Não precisamos mais sermos acusados pelo pecado, porque fomos perdoados em Jesus. Se nós não aceitarmos essa obra de Cristo para nós, é vão o sacrifício de Jesus. É loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. O Espírito Santo estava presente, ajudando Jesus a carregar a cruz. Foi através do Espírito Santo que Jesus foi capaz de chegar até o fim. Porque o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo é a força de Deus em nós. E assim como o Espírito Santo estava presente com Jesus na crucificação, estava presente com Jesus no deserto, estava presente com Jesus em toda a sua caminhada, ele está presente comigo e com você. Para nos voltarmos para o Senhor, para nos chegarmos para o Senhor, para cumprirmos o nosso propósito. Mas para isso, precisamos buscar qual é o nosso propósito, qual é a vontade de Deus para a minha vida. O Espírito Santo, ele continua querendo revelar ao homem o mistério da crucificação, o mistério da salvação. Somente através do Espírito Santo nós podemos viver essa verdade. Porque a Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo mover do Espírito Santo de Deus em nós. Ele é aquele que revela a palavra de Deus ao nosso coração. Ele é aquele que nos ensina os caminhos de Deus. Ele é aquele que nos explica, que nos faz entender a palavra de Deus, porque ele próprio é o autor da palavra de Deus. A Bíblia é o único livro que nós podemos ler com a presença do autor em todo o tempo. Quão maravilhoso é entender essa verdade. É saber que em nenhum momento estamos sozinhos, mas que o Espírito Santo, o autor da Bíblia, o autor da história, não nos deixa sozinho, mas ele está conosco todos os dias. Quando nós temos um encontro com Jesus, através do Espírito Santo, os nossos pecados são revelados, são trazidos à nossa consciência e nós sentimos o peso da culpa, o peso do pecado. Mas o Espírito Santo nos ajuda a nos libertarmos desse fardo pesado, porque Jesus, ele nos fez esse convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O tempo de despertamento é um tempo de renovar o altar, de reconstruir os muros, para que adoremos o nosso Deus. E o tempo de adoração é um tempo de louvor, é um tempo de júbilo, é o tempo que o deserto passou, é o tempo que a escravidão passou. E hoje, em Cristo, só depende de mim e de você atravessarmos esse deserto e chegarmos do outro lado e cantarmos o hino da vitória. Só depende de mim e de você restaurar o altar das nossas vidas, que é o nosso coração, que é a nossa alma, que é a nossa mente. Reparar o altar é entregarmos a Deus tudo que somos, tudo que fazemos, tudo que sentimos, tudo que temos, tudo que vier a ter. Como igreja, devemos consagrar a Deus para sermos usados por Ele em tempo oportuno. No Novo Testamento, Cristo tornou-se o centro da nossa adoração a Deus. Não precisamos mais levantar um altar, mas a nossa vida é o próprio altar,
onde o fogo de Deus vem e consome toda dor, todo pecado, toda tristeza, toda angústia, toda depressão, toda ansiedade, toda falta de amor. O fogo de Deus consome através do Espírito Santo e nos torna livres para adorarmos, livres para vivermos a vida abundante que Jesus tem para nós. Mas precisamos levantar e nos oferecer como esse altar. Precisamos reparar este altar. Precisamos nos arrepender. Deus, ele tem o seu próprio jeito de ser adorado. Quando ele instituiu ali para que Davi construísse o templo, ele deu todas as referências de como ele queria, cada medida, cada detalhe, cada utensílio. Deus falou como ele queria. Deus é detalhista. O altar, o tabernáculo, tudo Deus deu o modelo, a veste dos sacerdotes, Deus estipulou como seria. E hoje a sua palavra, a Bíblia Sagrada, nos fala como ele quer ser adorado. Qual é o culto que Deus recebe hoje? A Bíblia fala assim que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia fala que quando nós nos reunimos, nós devemos ter cânticos espirituais, devemos ter a palavra de Deus. Devemos prestar um culto racional ao nosso Deus. Precisamos nos voltarmos ao conhecimento da palavra de Deus. Não devemos sair replicando tudo que nos é imposto, mas temos a palavra de Deus revelada para nós, que temamos a palavra de Deus. Todo movimento que o Espírito Santo não está presente, ele não tem força para continuar. Que convidemos o Espírito Santo, o próprio Deus, a nos instruir, a nos ensinar, a ministrar ao nosso coração, a nos despertar como adorar, como orar, que nos voltemos para Ele e que caminhemos de glória em glória para nos encontrar com o Senhor Jesus. Que o Espírito Santo continue nos abençoando, que o Espírito Santo continue nos fortalecendo e que nós venhamos ser despertados por um avivamento, que nós venhamos restaurar o nosso altar na presença de Deus. Que Deus te abençoe. Eu quero te fazer um pedido. Se inscreva no canal, curte, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo.